De onde vem o mal? É uma força externa que nos assombra, um inimigo cósmico que espreita nas sombras da criação? Ou é um eco sombrio que nasce dentro de nós mesmos? Por milênios, a humanidade deu um nome e um rosto a essa escuridão: Satanás, o adversário, o acusador, o anjo caído. Mas, e se a imagem que temos dele for uma construção, uma história contada e recontada, moldada pelo medo, pela política e pela necessidade de explicar o nosso próprio caos? Para alguns, ele é a raiz de toda dor. Para outros, uma invenção para controlar as massas. E para uma minoria, um símbolo de rebeldia e libertação. Hoje, vamos além do dogma. Vamos desvendar a surpreendente evolução da figura mais temida da história. Para a teologia, o nome já é a primeira pista. Diabo, do grego diabolos, significa aquele que acusa. Satanás, do hebraico, é o adversário. Mas adversário de quem? Nos textos mais antigos da Bíblia, como no livro de Jó, a resposta é surpreendente. Longe de ser o senhor do inferno, o Satanás de Jó é apresentado como um dos filhos de Deus, um ser celestial que participa da corte divina. Sua função é a de um promotor cósmico. Seu papel é viajar pela terra e questionar a integridade da humanidade. Na história, Deus elogia a fé de Jó. É o adversário quem lança um desafio cínico. Claro que ele é fiel. O Senhor o protegeu. Tire tudo dele, e verá que ele te amaldiçoará na tua face. Aqui está o ponto-chave. O mal que se abate sobre Jó não é uma ideia de Deus. É uma proposta do adversário. Deus não instiga o sofrimento, mas permite que o desafio aconteça, estabelecendo limites claros. A teologia sugere que o propósito é provar que a fé pode ser genuína e desinteressada. A questão não é a cumplicidade de Deus com o mal, mas a soberania divina que permite que a lealdade seja testada em seu limite máximo. Essa imagem, no entanto, começa a se transformar. Com o passar do tempo, especialmente no Novo Testamento, ele deixa de ser apenas a serpente do Éden para se tornar o grande dragão do Apocalipse, o inimigo cósmico, o líder de uma legião de anjos caídos que declararam guerra ao Criador. Para algumas correntes de pensamento, como o satanismo, a figura do diabo foi mal interpretada. Ele não é o mal, mas o questionador, aquele que se recusa a se curvar a uma autoridade opressora. Nessa visão, ele se torna o símbolo da natureza humana em sua forma mais pura: o desejo, a ambição, a busca pelo conhecimento e pela liberdade individual. Ele representa a vida como ela é, não como deveria ser. Se Deus representa o controle e a ordem, Satanás seria a força que nos liberta das amarras do medo e da culpa, um verdadeiro libertador. A história nos mostra que a imagem do diabo, como a conhecemos, não nasceu pronta. Ela foi costurada, retalho por retalho, ao longo dos séculos. Muito antes de Cristo, o profeta persa Zoroastro já falava de uma luta cósmica entre o bem e o mal. Com a expansão do cristianismo, crenças pagãs foram absorvidas e transformadas. O deus Pan, um ser da natureza com chifres e cascos, foi demonizado, emprestando suas feições ao novo inimigo da fé. Mas foi na Idade Média, com a peste negra e o medo constante da morte, que o inferno se tornou um lugar real na imaginação popular. E o diabo ganhou o rosto do terror. A Igreja usou essa imagem como uma poderosa ferramenta de controle. Ele não era mais apenas um acusador celestial. Ele se tornou o senhor do sofrimento, o sedutor de mulheres, o monstro debaixo da cama. E se essa imagem caricata, construída pela história, for a principal arma do mal no mundo de hoje, teólogos argumentam que é vantajoso para o diabo ser visto como um mito ou uma piada. Afinal, a maior vitória do mal
é convencer o mundo de que ele não existe. Se ele é apenas um mal social ou uma figura folclórica, ele está livre para agir de formas muito mais sutis e perigosas. Ele não precisa mais aparecer com chifres e rabo. Sua influência pode se manifestar no sussurro que transforma um bom homem em um tirano, ou no pensamento que desvia uma pessoa sincera de seu caminho. A Bíblia mesma nos dá um exemplo dessa sutileza. O apóstolo Pedro, em um momento de fraqueza, tenta proteger Jesus de seu sacrifício, falando com amor. Mas Jesus o repreende dizendo: "Para trás de mim, Satanás." Mesmo ao lado de Cristo, um homem bom foi momentaneamente usado como porta-voz de uma ideia que se opunha ao plano divino. O mal havia sofisticado seus métodos. Então, depois de percorrer a história, a mitologia e a filosofia, onde encontramos a verdade? A palavra de Deus nos mostra que todas essas visões não são a verdade, mas as ferramentas da verdadeira maior mentira. A figura do diabo como um monstro caricato, a ideia dele como um símbolo de rebeldia e até mesmo o debate sobre sua existência. Tudo isso serve a um único propósito: desviar nossa atenção do inimigo real. A verdade bíblica é clara e direta. Satanás não é um mito, não é um símbolo, nem uma construção. Ele é um adversário real, um anjo caído, um ser espiritual cuja maior estratégia é a mentira. Ele se esconde por trás das caricaturas, da filosofia e do ceticismo, para que baixemos nossa guarda. A luta não é contra figuras de contos de fadas ou conceitos abstratos, mas contra um inimigo astuto que age nas sombras da nossa mente e do nosso coração. E isso nos leva de volta ao ponto de partida, mas agora com uma nova luz. O campo de batalha é real, e ele acontece todos os dias, nas escolhas que fazemos. E a única forma de lutar contra um inimigo que se esconde na escuridão é caminhar na luz da verdade que a palavra nos oferece. A figura do diabo, em todas as suas facetas, nos força a olhar para o espelho, mas a fé nos dá as ferramentas para olhar além dele. E você, agora que conhece as estratégias do adversário, como você pretende fortalecer a sua fé? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se você gostou desta jornada, inscreva-se no canal.